Uma boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno do Tribunal Regional Eleitoral e saúdo os eminentes colegas que participam desta sessão, desembargador Armínio da Rosa, saúdo o desembargador Silvio de Moraes, desembargador Rafael Maffini, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteler, desembargador Thompson Flores, saúdo o Dr. Fábio Venzon, procurador eleitoral, a saudação ao Dr. Rogério Vargas, secretário da nossa sessão, em nome de quem saúdo da Justiça Eleitoral, e minha saudação também à nossa assistência. O primeiro processo da pauta, colegas, é um pedido de regularização em prestação de contas feito pelo PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. E a relatoria é do eminente desembargador Silvio de Moraes, e eu passo, então, a palavra ao eminente doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral. Excelentíssimo desembargador-presidente da Greve Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, secretaria de sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores, uma saudação especial à nossa audiência. Trata-se de pedido de regularização formulado pelo Diretório Nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro acerca das contas do órgão regional do exercício financeiro de 2017. A comunidade técnica informou que não há indícios de recebimento de recurso de fonte vedada e de recurso de origem não identificada, e que a agremiação não teria aplicado recursos oriundos do fundo partidário, razão pela qual entendemos e opinamos pelo deferimento do pedido de regularização das contas. Muito bem. Desembargador Silvio. Eminente presidente, na sua pessoa, cumprimento a todos os integrantes do Pleno, doutor Rogério, a quem também cumprimento na sua pessoa os funcionários da Casa, doutor Fábio Venzon. O voto, eminente presidente e demais integrantes da Corte, está indo no mesmo sentido apresentado pelo doutor Fábio, porque as circunstâncias que impõem a regularização da situação de inadimplência do diretório, elas foram totalmente resolvidas, então realmente é preciso deferir, porque para afastar as sanções aplicadas. Portanto, eu estou votando neste sentido, deferindo a plena regularização do diretório. Muito bem. Desembargador Rafael Maffini. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas deste pleno, doutor Fábio, doutor Rogério, uma saudação a todos. Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, em seu nome eu saúdo a Corte, estendo a saudação ao doutor Fábio, ao doutor Rogério, aqueles que nos assistem ou nos ouvem. Também acompanho o eminente relator, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Gustavo Diefenteler. Eminente presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo os demais integrantes da Corte, saúdo o doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, saúdo o doutor Rogério, que secretaria a nossa sessão, saúdo os estimados servidores do TRE e saúdo também a nossa assistência. Quanto ao voto, senhor presidente, estou acompanhando integralmente o eminente relator. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, me associando aos cumprimentos a todos os integrantes da Corte, na pessoa de Vossa Excelência, ao diretor-geral, ao procurador-geral eleitoral e à nossa assistência, acompanho integralmente o relator. Bem, desembargador Armínio. Senhor presidente, saudação a Vossa Excelência e aos nossos colegas de composição, saudando o nosso procurador, doutor Venzon, saudando o doutor Rogério Vargas, a quem estendo a saudação a todos os funcionários desse tribunal e aqueles que nos assistem. Estou acompanhando o eminente relator, senhor presidente. Muito bem. Então, proclamando o resultado da prestação de contas 0837, a unanimidade deferiram o pedido de regularização da situação de inadimplência do partido relativamente ao exercício de 2017, de modo a confirmar o afastamento liminar da sanção de suspensão do registro ou
da anotação do órgão estadual, bem como rechaçar a sanção de suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário. Próximo processo da pauta, colegas, é um recurso criminal do Ministério Público e César Valmor, Maciel Massulo, Ney Farias de Oliveira e Ronaldo Machado dos Santos. Todos recorreram da sentença do eminente juiz eleitoral da 46ª Zona. A relatoria é do eminente desembargador Roberto Fraga e eu passo, desde logo, a palavra ao ilustre procurador, Dr. Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor presidente, renovando as saudações. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver César Valmor Maciel Massulo, Nery Farias de Oliveira e Ronaldo Machado Santos e João Carlos do crime de corrupção eleitoral e condenou César, Nery e Ronaldo pela prática do crime de falsidade ideológica de documento particular. Aos 3 condenados foi aplicada pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e 10 dias multa. O Ministério Público Eleitoral insurgiu-se, recorreu tão somente contra a fixação da pena base no mínimo legal, pois entendeu que na dosimetria das penas teria sido reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, culpabilidade em grau médio. Já César, Nery e Ronaldo recorreram postulando a sua absolvição, argumentando que a benfeitoria, o calçamento, foi paga mediante recibo pelos munícipes, conforme os depoimentos, e que o fato isolado do único morador alegar que não pagou não importaria no delito de falso, e que os diálogos interceptados não fariam prova de falso, mas apenas da necessidade de confecção dos recibos. Quanto ao recurso do Ministério Público, nós opinamos para que não fosse conhecido por intempestivo. Intimado da decisão que desproveu os embargos no dia 27 de setembro, foi juntada a petição de interposição do recurso dentro do prazo. Porém, as razões recursais foram apresentadas somente no dia 16 de outubro. As razões recursais vieram fora do prazo. Sendo que o artigo 362 do Código Eleitoral, ele, diferente do CPP, no Código Eleitoral, a previsão é tão somente do prazo de interposição. Não tem a previsão do prazo de interposição mais o prazo de razões. Das decisões finais de condenação e absolvição, cabe recurso para o Tribunal Regional Eleitoral, artigo 362, a ser interposto no prazo de 10 dias. E aí, nesse sentido, nós transcrevemos ali no nosso parecer uma decisão da ministra Rosa Weber, no qual... só um segundo aqui, deixa eu pegar essa decisão aqui. Está aqui. Ministra Rosa Weber, no qual é mencionado o seguinte: o prazo para interposição do recurso eleitoral criminal é de 10 dias, conforme prescreve o artigo 362 do Código Eleitoral, de modo que as razões do apelo devem acompanhar a respectiva petição de interposição. Então, somente a petição de interposição sem as razões são tempestivas, também não pode ser conhecido o recurso, porque aí violaria o princípio da dialeticidade, na medida em que não há qualquer argumento trazido, já que não se conhece das razões, né? Então, também não se poderia conhecer do recurso, ainda que interposto dentro do prazo, porque as razões deveriam ter acompanhado o recurso. Então, nesse sentido, nós opinamos pelo não conhecimento do recurso do Ministério Público. Em relação ao recurso dos réus, eles foram denunciados por ter inserido informações inverídicas num documento particular que está acostado aos autos, assinado pelo réu Nery, que seria um recibo de pagamento por uma obra de calçamento. Toda a questão é porque essas pessoas estariam sendo investigadas por compra de voto, exatamente em virtude dessa obra, e iam ser ouvidos no Ministério Público. E no Ministério Público trouxeram recibos para mostrar que as pessoas, na verdade, não estavam recebendo nada, mas estavam, inclusive, pagando por essa obra que estava sendo feita na rua, né?
Então, esses recibos serviam para isentá-los da compra de votos, né? Acontece que, ouvindo uma das pessoas supostamente que teria supostamente pago esse valor para a obra, seria a pessoa, o senhor Hermes Aguirre Castro, né? Ele, ouvido perante o Ministério Público e judicialmente, ele informou que nunca pagou nada por essa obra, né? Então, assim, aquele recibo assinado pelo senhor Nery, no sentido de que tinha recebido valores do senhor Hermes Aguirre Castro, ele não condiz com a verdade. A informação ali é ideologicamente falsa, né? Então, o que o senhor Nery afirmou naquele documento não é verdadeiro. E tinha uma finalidade. Uma finalidade era fazer prova de que ali não havia compra de votos, né? Então, ainda que em relação a outras, ainda que não tenha havido a condenação por compra de votos, né, é certo que a partir desse testemunho desse senhor, dessa pessoa que teria, supostamente, não há informação aqui de razão para ele estar mentindo e tal a respeito disso, né? Então, a partir disso se verifica essa falsidade ideológica. E por que os demais réus e condenados, eles também foram condenados por esse crime de falsidade ideológica? Porque havia uma unidade de desígnios, não só em relação ao senhor Nery, que assinou, mas em relação aos demais. Aí, nesse sentido, na transcrição da interceptação telefônica, que inclusive foi transcrita nas alegações finais e no parecer, se verifica que um dos réus, o senhor César, ele conversa, as transcrições são da conversa dele com os outros dois, inclusive com o senhor Nery e tal, e ele orienta o que deveria ser feito, né? Orienta quanto à necessidade de elaboração desses recibos, né? Uma das conversas, por exemplo, ocorreu no dia 29 de setembro, antes da audiência que iria haver na Promotoria de Justiça. E essa conversa, inclusive, a questão dos recibos, ela é trazida à tona exatamente porque o senhor Nery seria ouvido. Ele fala aqui em defensoria pública, né? Seria na promotoria, né? Então, você é ouvido na promotoria, não sei o quê, então começam a falar da questão da necessidade de fazer os recibos, né? Então, é o senhor César falando com o senhor Nery de como é que eles iriam fazer para a questão de fazer os recibos. Depois, o senhor César Mazzulo falando com o senhor Ronaldo, que é o outro, também a respeito da questão dos recibos, né? Então, o senhor Nery também foi identificado como uma pessoa que, bom, ele assinou ali o recibo, isso quanto ele não há a menor dúvida, né? E os outros dois, assim, a relação deles com essa questão dos recibos está aí demonstrada nas declarações. Então, em razão disso, nós entendemos que havia aqui realmente prova da materialidade, autoria do crime de falsidade ideológica, não tratando de fato, então, típico, antijurídico, culpável, não haveria razão para reforma da sentença, razão pela qual, então, ao final, nós opinamos pelo não conhecimento do recurso do Ministério Público, conhecimento do recurso dos réus, mas desprovimento do recurso. É o parecer. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, renovando as saudações. Senhor presidente, caros colegas, o encaminhamento do voto é no mesmo sentido da manifestação ministerial. Encaminho o voto nesse sentido, em não conhecer do recurso ministerial e manter a sentença de condenação em relação aos denunciados réus César, Nery e Ronaldo, senhor presidente. Então, no mesmo caminho da manifestação do doutor Fábio, é que eu encaminho o voto, senhor presidente. Bem. Desembargador Gustavo de Fentelha. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Thompson Flores. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Armínio. Também. Desembargador Silvio. Está sem som, desembargador. Sim. Examinei, eminente presidente, muito detalhado o voto do eminente desembargador Fraga e de pleno acordo com a proposta de voto. Perfeito. Desembargador Mafini. Acompanho o relator, senhor presidente, ao mesmo tempo que elogio o trabalho desempenhado nesse voto realmente muito detalhado e percussivo. Então, proclamando o resultado, recurso criminal 3447,
à unanimidade, não conheceram do recurso do Ministério Público e, no mérito, negaram provimento aos recursos remanescentes. O próximo processo é uma prestação de contas. É um pedido de homologação de acordo entre a União, representado pela AGU, e Alexandre Apel da Silva. A relatoria é do eminente desembargador Thompson Flores. Eu passo a palavra ao eminente procurador eleitoral, doutor Venzon. Senhor presidente, nosso parecer é pela homologação do acordo. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, foram, no caso, os mesmos termos do parecer, foram atendidas todos os requisitos legais, o voto é nesse sentido. Muito bem. Eu observo que não tem nenhuma manifestação na rede, então consulto aos colegas se alguém quer fazer algum destaque ou se podemos, então, já considerar unânime a decisão, mantendo os votos, acompanhando o eminente relator. Ninguém se manifestando, então proclamamos o resultado. Prestação de contas 3034, homologar um acordo extrajudicial unânime. O próximo e último processo da pauta jurisdicional também é da relatoria do desembargador Thompson Flores, uma prestação de contas. Igualmente, é um acordo entre a União e Raimundo Bertuleza, em débito decorrente ainda das eleições de 2018. Passo a palavra ao eminente doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, da mesma forma, parecer é pela homologação do acordo. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, da mesma forma que o anterior, foram atendidas todas as formalidades legais, nos termos do parecer, o voto é pela homologação. Perfeito. Assim como no caso anterior, eu observo que não há nenhuma manifestação de voto na rede. Consulte se algum dos colegas quer se manifestar, senão iremos declarar a unanimidade nos termos do voto do relator. Gente, eu apenas quero estender a saudação do desembargador Fischmann, que está nos assistindo. Ele é fiel nessa audiência. Muito bem. Então, proclamando o resultado, a unanimidade homologaram um acordo extrajudicial nos termos do voto do eminente relator. Colega, nós temos um processo administrativo que é da minha relatoria, e é uma resolução que eu fiz chegar aos colegas, encaminhamos aos colegas a proposta de voto, regulamentando a realização das audiências de custódia no âmbito da Justiça Eleitoral, nos mesmos termos em que ocorre na Justiça Comum e na Justiça Federal. E estamos dando cumprimento aqui à norma constitucional e também à Resolução 213 de 2015 do CNJ. Eu consulto os colegas se querem fazer algum destaque, alguma manifestação, ou se podemos partir desde já para a decisão quanto à Resolução 346, deste 21 de julho, caso aprovada. Estão todos de acordo? De acordo. Todo o tribunal de acordo. Então, o resultado, proclamando o resultado, processo administrativo 9267, a unanimidade aprovaram a resolução. Colegas, também me associo aqui à manifestação do desembargador Armínio quanto à audiência do nosso colega, desembargador Gerson Fischmann, que sempre é motivo de satisfação contar com a presença de Sua Excelência.
A próxima sessão, colegas, eu queria chamar a atenção dos colegas, será na quinta-feira, agora, 23 de julho, às 14 horas, porque na próxima segunda-feira não poderemos realizar a sessão em razão do nosso vice-presidente e corregedor, desembargador Armínio, exceção do colhendo órgão especial do Tribunal de Justiça. Então, antecipamos a reunião para 23 de julho, que é quinta-feira próxima, às 14 horas. Agradeço a presença e a participação de todos e declaro encerrada a sessão e desejo uma boa tarde a todos os colegas e a toda a nossa assistência. Da mesma forma. Boa tarde. Boa tarde, colegas. Boa tarde.